Olá, estamos começando o programa Consumo em Pauta de hoje e vamos falar sobre as compras em sites internacionais. Nos últimos dias de junho, o Ministério da Fazenda anunciou as novas regras para compras internacionais feitas via internet. Compras online até $50 destinadas à pessoa física deixarão de ter cobrança de imposto de importação, mesmo para aquelas que o consumidor final brasileiro importar de empresas fora do país. Só que essas empresas também elas precisam entrar num programa da Receita Federal e recolher os tributos estaduais. Essa nova portaria do Ministério da Fazenda passa a valer a partir de 1º de agosto. Então, se você ainda está fazendo suas compras agora, elas ainda não valem. Agora, como essas regras vão impactar na vida do consumidor brasileiro, que vem utilizando e muito, as plataformas internacionais para compras online? Nós vamos saber esses detalhes com Rafael Santana. Ele é cofundador e CEO da eCross. Ele acumula quase 15 anos de experiência no mercado do agronegócio nacional e internacional. Liderou o início da operação no Brasil do maior marketplace de agronegócio, o Agrofy, como General Manager. Ele é bacharel em engenharia mecatrônica e administração de empresas e tem MBA em desenvolvimento de negócios e inteligência de mercado pelo Ibramerc. Ou seja, o currículo dele vai nos ajudar muito. Prova que ele tem muito conhecimento nessa área e pode nos trazer muitas informações. E o Rafael já está aqui com a gente, online. Seja bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, Angela. Eu que agradeço. Obrigado pelas boas-vindas e obrigado pela introdução. E acho que, como a gente estava falando um pouco anteriormente, esse é um tema que está bastante em pauta e fico muito feliz. E é um prazer poder contribuir aqui com vocês e trazer essas informações e clareza para o consumidor. Agora, para o consumidor e para o nosso leitor, ouvinte, se conhecer um pouquinho mais de você, explica para a gente o que faz a eCross. A eCross, Angela, nós somos uma plataforma de tecnologia que a gente funciona como um motor por trás dos e-commerces. Tá? Seja e-commerces, plataformas de mercado, como uma Vetex, que a gente funciona muito bem por trás da Vetex, uma Shopify, uma Adobe, Magento, Salesforce, são plataformas front de e-commerce. Então, quando você entra num site, muito provavelmente elas vão estar rodando em cima, por trás nessas plataformas. Uma outra empresa, um varejista, um e-commerce, ele tem uma solução caseira própria dele, ele opta por isso. A gente roda como esse motor por trás, justamente para viabilizar essa compra internacional. O que eu quero dizer com viabilizar essa compra internacional? A nossa solução ela traz uma experiência de compra local. Então, quando o consumidor entra naquele site, por mais que ele seja um site americano de uma marca que não tem presença no Brasil, eu vou dar um exemplo aqui, uma Victoria's Secret, por exemplo, que as mulheres gostam muito. A Victoria's Secret não está presente propriamente no Brasil. Você encontra um outro produto, mas sendo vendido através de um revendedor, não a própria marca. Quando você entrar no site da victoriasecret.com, se ela tem uma solução como a eCross, ela automaticamente te remete para um site em idioma totalmente em português, uma jornada de compra para o consumidor brasileiro, com meios de pagamento que são aderentes ao consumidor brasileiro, Pix, boleto, pagamento parcelado, todos os atributos, é uma jornada de compra local. Só que ela não tem nenhum produto fisicamente aqui no Brasil. Esses produtos vão sair da Europa, dos Estados Unidos ou próprio da Ásia e vai chegar direto na casa do consumidor, que é justamente o tema dessa compra internacional. Só que qual é a grande vantagem de uma plataforma, de uma solução como a nossa, como a eCross? É que ela tira todo esse processo de bloqueio, de fricção dessa parte regulatória, né? Que é o grande tema aqui, que é o grande temor. Porque muitas vezes uma marca internacional não quer vir para o mercado brasileiro dessa forma porque ela não quer correr riscos tributários, risco com o Banco Central, riscos com a Receita Federal, nem
correr algum risco de imagem, de marca com o consumidor brasileiro. E é isso que a gente faz, ou seja, vamos dizer assim, a gente pegou hoje grandes varejistas asiáticos e co-marketplace asiáticos, uma Shopee, uma Shein, que já testaram esse modelo, mas para vendedores de produtos de baixo valor agregado, que sai da Ásia, a gente criou uma solução para as marcas, para as grandes marcas. Então, eu estou falando aqui de Victoria's Secret, de Hugo Boss, Galeria Lafayette, que é um grande varejista francês, uma própria Roger Gallet, de perfume. São marcas que são nossos clientes que usam a nossa solução. Ou seja, ela se sente segura, que ela sente que ela cumpre com toda essa jornada de compra local de um produto internacional, mas cumprindo com o regulatório da legislação brasileira, seja aduaneiro, Banco Central e tributário. Ou seja, vocês facilitam a vida do consumidor brasileiro que quer comprar fora do país. É isso, resumo é isso. Justamente, a gente facilita a vida do consumidor, ou seja, ele ter acesso a essas marcas, ele ter acesso a mais produtos e poder receber na sua casa num clique de uma compra local, como se ele estivesse comprando e fosse receber no dia seguinte da casa dele. Ele não precisa fazer mais nada. E falar em facilitar a vida do consumidor, aí o Ministério mudou novamente as regras de importação. Antes você tinha isenção de até $50 se eu, brasileira, pessoa física, comprasse de uma pessoa física fora do Brasil. Agora eu posso também ter essa isenção de compras até $50, na isenção de impostos, se eu comprar de uma empresa fora do Brasil. É isso realmente que muda agora? Quer dizer, eu posso comprar tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica fora do Brasil e não pagar imposto até $50. Eu acho que o primeiro ponto que é importante colocar é que essa mudança do governo já trouxe um benefício para todos nós consumidores brasileiros. E antes existia muito essa dúvida, essa isenção de $50. O que era a isenção de $50? Pouquíssimos consumidores sabiam que era uma isenção para envios entre uma pessoa física de um país para outra pessoa física aqui no Brasil. Quase ninguém sabia disso. Todo mundo achava que os $50 era para qualquer compra no site. E não era essa a verdade. O que a gente chama no digital do C2C, né? O consumer to consumer. Um consumidor enviando para um consumidor. Isso não importava se você, da onde você mandava para o consumidor brasileiro, produtos até $50 você tinha essa isenção de imposto, seja ele enviando no modal postal pelo Correio Brasileiro ou por uma courier, como DHL, FedEx. A isenção ela existia, isso era uma instrução normativa muito clara, mas havia-se uma confusão disso e por a instrução normativa anterior que rege uma relação entre um consumidor e uma empresa internacional não estava claro, fazia-se um uso indevido dessa outra instrução normativa. Então, acho que isso já foi um ponto positivo. Está claro para todo mundo o que é. Essa atualização da instrução normativa, que é agora a 2146, que substitui a 1737, ela se modernizou, ela atualizou e ela veio com benefícios bastante claros. Só que os benefícios também, obviamente, estão atrelados às responsabilidades claras. E é como você disse, hoje, eu, Rafael, você, Ângela, o consumidor que está aqui nos ouvindo, ele pode comprar um produto internacional no valor do bem até $50 e ele pode se beneficiar de uma isenção de imposto até $50. E por que eu digo e reforço pode? Porque que isso ocorra, eu acho que teve um passo muito importante nessa modernização da instrução normativa. A Receita Federal criou um programa chamado Remessa Conforme. Esse programa, Remessa Conforme, ele traz claramente responsabilidades e necessidade de o canal de vendas se adequar a essa instrução normativa, que te exige mais ação sobre o comprador, o vendedor, ou seja, para que, de fato, a gente tenha a condição de cumprir com esse regulatório. Aí sim,
esse canal de vendas ele tem de fato, a certificação de remessa conforme, e aí ele é beneficiário da isenção de imposto dos $50, obviamente pagando o tributo, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria Estadual. Aí isso tem uma mudança. Então, isso traz mais clareza nessa compra internacional, primeiro ponto. Ela traz mais objetividade na informação do comprador, do vendedor e quem é responsável por transmitir essa informação, de forma que, sim, o consumidor vai se beneficiar dessa isenção de imposto até $50 o valor do bem. Significa que eu posso comprar um perfume, um tênis, uma roupa que, ficando até o valor do produto até $50, isso não inclui frete nesse produto, é só o valor do bem, da mercadoria comprada, até $50 eu vou ter a isenção do imposto de importação, que hoje é 60%. Mas obviamente vai ter a incidência do ICMS, que foi normalizado todos os estados a uma base de 17% de ICMS. Ainda tem uma discussão sendo tramitada para os estados para eles, de fato, se beneficiarem disso, mas essa é uma história mais burocrática aí. Mas, de fato, sim, a gente vai se beneficiar. Esses 17% de ICMS não é propriamente o consumidor que paga, é a empresa que vai pagar e que isso vai estar embutido, de repente, no preço do produto, né? Funcionando igual funciona aqui no Brasil, é a mesma coisa. É isso aí, funciona hoje. Quando você compra qualquer... Vamos lá, eu comprei essa água aqui. Essa água tem um X% de ICMS. Eu paguei R$5,49 nessa água aqui, X% é de ICMS, que quem tem a responsabilidade de recolher é o vendedor dessa mercadoria, não é o comprador, mas vai estar embutido no preço do produto, sem dúvida nenhuma. Agora, aquela taxa de 60% era o consumidor que pagava. Se ele caía na malha fina lá, ele tinha que pagar isso. Era por uma falta de cumprimento com o regulatório. Tá. Por isso. E aí é uma experiência ruim de compra. Imagina você comprando um produto de desejo, uma bolsa da Dior, não sei se é o Dior, uma bolsa de uma marca americana, e você paga $500 nessa bolsa. Você pagou lá os seus $500, obviamente convertido em real. Você está na expectativa de receber. De repente, você recebe um aviso de que, olha, seus $500 que você pagou, isso foi parado pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos e você tem ainda 60% para pagar de imposto sobre isso. Então, mas peraí, eu recebo essa surpresa agora, né? Mas é porque esse site que te vendeu, esse marketplace, ele não cumpria com o regulatório. Porque o regulatório é muito claro em dizer que qualquer produto comprado por uma pessoa física no exterior, ele tem a incidência do imposto de importação desde $1 até $3.000. Isso é uma coisa que o consumidor também não sabe. Você, Ângela, o consumidor, pode comprar hoje qualquer produto lá fora no valor do bem de até $3.000. Mas ele vai ter que cumprir esse regulatório, essa instrução normativa de 60% de pagamento de imposto. O grande benefício que agora a gente tem é que até $50 eu tenho a isenção dos 60%, desde que o e-commerce e o marketplace seja certificado pelo Remessa Conforme. Então, vai existir um selo de certificação do Remessa Conforme para que você também tenha segurança de saber que você está comprando. Então, o que acontecia no passado era porque o vendedor o site não cumpria, não se fazia valer corretamente, idoneamente desse regulatório. E vamos também lembrar, esse iPhone, ele vem importado. Quando eu importo, eu tenho um imposto de importação. Quando uma empresa importa, você tem lá um imposto de importação, em alguns casos você tem IPI, ICMS, todos esses tributos aqui. É a mesma coisa, é um processo de importação, então ele sempre vai ter um imposto. O que faltava para nós brasileiros, e aí eu faço um paralelo com outros mercados, outros consumidores, faltava de fato essa isenção de um valor mínimo que eu tivesse uma isenção, para incentivar o consumo
e você ter acesso aos produtos. Vou te dar um exemplo. O consumidor colombiano. O consumidor colombiano ele pode comprar um produto de qualquer lugar do mundo, num e-commerce, e ele tem isenção de imposto até $300. Um americano, até $800. Aqui no Brasil ainda não existia isso, né? Porque o e-commerce ainda tinha volumes menores. A pandemia acelerou muito o consumo por plataformas digitais, por e-commerce local. Consequentemente, o consumidor aderiu a esse meio de compra. O que acontece? Ele fica ávido e desejo de ter acesso a outros produtos, outras marcas que ele não tem aqui no Brasil. É uma consequência em cadeia. Será que a gente chega um dia a $500, $800 também? Há muito distante? Olha, eu acho que não é uma questão de estar muito distante. É óbvio que é uma questão de incentivos econômicos e você trazer benefícios também para o varejo local. Aí eu posso dizer que o mercado americano está passando também por uma revisão, porque a gente atua nos Estados Unidos. O mercado americano também está passando por uma revisão para reduzir essa isenção. Imagina. Então, é uma questão sempre... E, assim, não é muito certo ou errado, Ângela. É questão de momento, economia local e economia global. Aí é um tema bastante... A gente pode ficar horas aqui nessa conversa, a gente vai chegar numa conclusão. Uma das perguntas que eu queria te fazer é como o consumidor identifica se aquela empresa realmente entrou nesse processo que o Ministério da Fazenda colocou. Você falou que vai ter um selo. Esse selo vai estar, a gente vai reconhecer por esse selo. Esse selo vai estar, tem que estar no site. É isso? Ainda existem bastante perguntas, né? Ontem, inclusive, eu mesmo estava na Receita Federal, no Brasil. Ainda tem algumas coisas que são perguntas que não estão... A gente tem perguntas que não temos respostas claras. E por isso que a gente está ainda batendo bastante, mas isso, a gente como consumidor ou como empresário, a gente sabe que nem sempre de largada está tudo muito claro. E é o que a gente está fazendo em empresas relevantes do mercado, a gente está atuando em prol do consumidor para deixar tudo muito claro isso. Mas sim, vai existir, a Receita Federal criou um selo, e é o que a gente está justamente questionando, se isso tem que estar no site, na plataforma, para identificar. A gente até fez sugestões, aconselhamentos. Isso bem provável estará. Mas mais do que ter o selo ou não ter o selo, uma coisa que já é uma prática para uma boa jornada, experiência de compra do consumidor, é você ter bem claro que duas coisas. Que é uma compra internacional, então o site tem que te mostrar esse produto é um produto de uma compra internacional. Primeiro ponto. Okay. Segundo ponto, que todos os impostos estão inclusos ali. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o tempo de entrega. Por quê? Essa instrução normativa nova e a remessa conforme, ele tanto beneficia em imposto, mas também ele beneficia no prazo de entrega para o consumidor. E isso é super positivo. Você não vai levar mais 20, 30 dias para receber o seu produto, porque o site que for remessa conforme, ele também vai ter um canal verde dentro da Receita Federal, do Guarulhos, para o processo ser liberado mais rápido. Então, se você tem minimamente essas 3 informações, já é algo que te dá mais segurança. Então, eu tenho, uma compra internacional, todos os impostos inclusos e o prazo de entrega bem específico ali, claro. A questão do selo é algo que é 99% já de certeza que vai entrar no site e você vai estar ali. Até como a gente está acostumado, você entra no site ali, você vê que ele tem antifraude, site seguro, site blindado, ele vai entrar algo nesse sentido, mas ainda não está muito claro o que vai acontecer. Tá, e essa informação de que é uma compra internacional, essas informações, né, de que são uma compra internacional, que todos os impostos estão incluídos naquele valor e que a entrega vai ser tal data, ele tem que aparecer já a hora que eu entro no site ou na hora que eu estou fazendo a compra? Ou na hora que eu estou finalizando a compra? Ela já deve aparecer desde o momento que você entrou na página do produto. Você entra no site, você tem ali um monte de item, promoções, propagandas, banners, etc.
eu quero escolher esse produto aqui. Quero escolher um cosmético aqui de uma empresa francesa. Citou Paris, por exemplo. Eu entro no produto e eu vou ver que aquele produto tem um símbolo de compra internacional. Ele tem discriminado que no valor que você vai pagar de X reais, todos os impostos estão inclusos ali dentro e o período de entrega é de 10 dias. Na página do produto. Tá bom. Agora, o site mostrou para mim essas informações, né, de que realmente está cumprindo essa nova norma aí, mas a hora que chegou no Brasil, meu produto foi taxado, porque ele não recolheu, ele não fez, o site não fez. O que eu tenho de direito e o que eu posso fazer numa situação como essa? Quer dizer, comprei acreditando que estava ali tudo correto, que a empresa realmente tinha acatado aí todos esses conformes do governo, mas, na verdade, era tudo fictício para me pegar. Aí isso a gente está sujeito, seja qualquer produto local, qualquer produto internacional. A gente tem que procurar os devidos meios normais de reclamo, seja defesa, né, no órgão de defesa do consumidor. Você pode não aceitar, então você pode recusar pagar um imposto e requerer o seu dinheiro pago de volta. Ou seja, fala, não quero, porque eu entendi que eu já tinha pago tudo aqui, eu quero devolver o produto. Então, você pode não receber, aí você tem que fazer uma recusa do produto e, obviamente, o site ele é obrigado a fazer, né, a devolução do seu dinheiro da forma com que você pagou. Obviamente, tudo isso é importante você ter, né, como consumidor também, você ir lá e entrar na página do produto, olhar, ter essa evidência de que estava tudo incluso ali. A gente não tem o hábito, só quando a gente tem essa situação de problemática, de fato, a gente vai lá nos termos e condições do site que a gente vai ver como eu posso requerer devolução e etc. Mas isso deve estar ali. Caso não esteja, mas você tem a evidência de que a compra dizia que tudo estava incluso, você tem que ir no órgão referente à defesa do consumidor e fazer a reclamação e pedir o seu dinheiro de volta. Mas é importante também que você não receba esse produto, porque se você recebe, significa que você vai ter que pagar esse imposto ali, então o trâmite vai ser concluído. Tá, ou seja, cada etapa da compra, a velha norma, a velha regra, printa página por página, até que você receba o produto para você ter as suas garantias, né? Para você ter a documentação mostrando o que é que você estava comprando. É a velha regrinha da compra por e-commerce. O que vai acontecer, uma vez que já tiver implementado a partir do dia 1º de agosto o remessa conforme e esse selo, é mais uma segurança para o consumidor, né? Então, a gente como e-cross, a gente já antes, há um ano atrás, a gente já cumpria uma série de regulatórios, no entanto que a gente está sofrendo uma demanda altíssima de marketplace, de marcas por adesão à nossa solução, porque agora, de fato, a coisa foi concluída, foi concretizada toda essa parte da norma. Mas uma vez que o selo, né, a certificação do remessa conforme ele esteja, é que nem lá no passado, no início dos anos 2000, quando começou a surgir os primeiros e-commerce, lembra que a gente não queria comprar, tinha medo, aí não pagava num cartão porque iam clonar o seu cartão, aí você só pagava no boleto, mas será que eu vou receber ou eu não vou receber? Então, tudo a gente tinha esse... Aí começaram a surgir os antifraude do sistema de pagamento, se o site era blindado e tal. Ou seja, isso vai trazendo, conforme vai amadurecendo, vai trazendo conforto para a gente. Então, um dia a gente vai dizer, bom, esse site tem o selo remessa conforme, tem o selo de uma empresa de tecnologia que faz uma operação cross-border, tem uma plataforma como a nossa, e vão existir outras, a pessoa fica segura. Hoje, inclusive, no site de clientes que usam a nossa tecnologia, lá embaixo, no final, aparece o nosso logo e-cross como trust. Ou seja, você pode confiar nessa solução. E vai ter, adicionalmente, o remessa conforme também.
Tá. Agora, isso só vale, toda essa norma só vale para consumidor final no Brasil, porque a gente sabe que muita gente compra fora para revender aqui, mas compra como pessoa física e acaba revendendo aqui também como pessoa física. Agora, se uma empresa comprar fora, ela não está dentro de todas essas regras, né? Não. Como empresa, eu estou falando de CNPJ, comprando de CNPJ, ele segue outro modelo de importação, que é o modelo de importação formal. Aí ele vai ter um processo de tributação baseado no RCI, que é o regime comum de importação. Tem que ter a classificação do item, ICM. Aí segue outro processo. Aqui nós estamos falando de uma operação de compra e venda entre uma pessoa física brasileira e uma pessoa jurídica, uma empresa estrangeira, através de um canal online, um canal digital. Ele segue outros caminhos. Um ponto que você tocou que é importante é, sim, acontece de um consumidor comprar para revender. A instrução normativa é muito clara e essa atualização mais a remessa conforme ela trouxe modernização, atualizações para justamente evitar essa compra por pessoa física para revenda. Então, hoje, por exemplo, a nossa solução ela tem como se fosse uma espécie de antifraude, de checagem do comprador, que eu tenho que informar CPF, nome, data de nascimento, e a gente, através de inteligência artificial, monitora se aquele CPF está comprando. Imagina assim, uma pessoa compra 10 iPhones num dia. Daqui 20 dias ele compra outros 10 iPhones. Aí a gente tem regras que configura por inteligência artificial de que é para revenda e não para consumo. E aí isso eu tenho que ter um bloqueio sobre isso, porque senão a Receita Federal vai acabar multando o site, vai acabar multando o vendedor, então a gente tem que cumprir com esse regulatório. É para uso, a regra é bem clara, a instrução normativa é bem clara, é para uso e consumo próprio de uma pessoa física. Tá. Eu chegou uma pergunta aqui no meu site que me chamou a atenção. Falava o seguinte, ele fazia a seguinte pergunta: preciso comprar várias coisas que vão ultrapassar $50, né? Se eu fizer várias compras, né, vários pedidos, cada um totalizando até $50, eu corro algum risco de cair aí na malha fina, porque eu fiz tudo no mesmo dia e acabou sendo entregue praticamente junto também. Não, a instrução normativa e o remessa conforme, ela vai olhar compra a compra. Ela não vai olhar a pessoa juntando tudo. Então, se eu estou falando que é uma água, que é um celular, que é uma caneta, cada um com valores distintos, mas que o Rafael está comprando, ele vai olhar o valor do bem de uma compra específica individual. Ele vai olhar. E você tem, obviamente, você também tem um limite no ano para comprar, tá? No ano fiscal de 1 de janeiro a 31 de dezembro, você pode comprar até $100 mil no seu CPF de compra internacional, como consumidor. De novo, também nem todo mundo sabe bastante, né? $100 mil. É bastante compra internacional. Então, não, ela vai olhar individualmente cada uma das compras. Então, as pessoas podem ficar tranquilas que ela pode, se ela quiser comprar mais de $50, ela consegue, desde que ela divida entre os pedidos, que é o que já vinha acontecendo antes, né? Isso, as próprias empresas e-commerce fora do Brasil ofereciam essa opção, né? De fazer a divisão em vários pacotes para não chegar aqui e ser taxado. Tem mais alguma coisa? Até porque muitas vezes aquele produto é de um vendedor A, mesmo que você compre no mesmo e-commerce, ele é do vendedor A, o outro é do B, o outro é do C, e nem sempre eles vão estar juntos ali, tem os mesmos prazos de entrega, então isso também vai vir separado. Automaticamente já se separa isso, até para também ganho de escala, de eficiência logística e tempos de entrega. Então isso já é uma prática. Rafael, tem mais algum ponto que a gente precisaria saber desse processo todo, ou que tudo que você explicou já fecha todo esse assunto? Eu acho que para a gente fechar, Angela, é importante ressaltar aqui para o consumidor, e de novo, aqui eu sou uma pessoa e eu falo como consumidor e como empresário, mas eu sou uma pessoa.
que muitas vezes a gente fala, poxa, mas eu vou pagar um imposto, não vou pagar um imposto. O imposto, ele tem um fim específico, que é um investimento, né, na economia, investimento em infraestrutura e etc. Então, muitas vezes eu, com próprios amigos, colegas, familiares, pô, mas vou ter que pagar um imposto. É o que move toda a parte de desenvolvimento e infraestrutura do país. E, de novo, não vou entrar no mérito se é ou não é, é o que deveria ser. Eu acho que isso fala, mas eu não quero pagar um imposto. É algo que é em benefício do próprio país, né? Ter essa nova regra, essa nova instrução normativa da isenção, eu acho que ela tem um benefício bastante relevante, tanto para a economia, porque existia um déficit de recolhimento que se estimava numa ordem de quase 10 bilhões de reais, né? E agora você tendo a devida norma, até os $50 você tem isenção, não é que a gente vai ter algum prejuízo, porque já acontecia isso. Agora você vai ter a regra clara. E tudo que for acima disso vai pagar o imposto, e eu diria para o consumidor, ainda assim, você tem grandes vantagens quando você não tem um produto aqui que você quer comprar e você ter e comprar ele fora. Então, eu acho que tem vantagens para o consumidor, tem vantagens para o varejo nacional e tem vantagens para o governo. Eu vejo com muito bons olhos isso que está acontecendo e precisava acontecer. E nós, consumidores, a gente vai se beneficiar muito com isso, porque também você ficava nessa dúvida, se tem imposto, não tem imposto, se eu pago, se eu não pago, se vai chegar uma cartinha surpresa na minha casa que eu vou ter que pagar o imposto. Ou seja, agora você tem claro. Então, é um benefício para a gente. Porque é duro a gente ficar trabalhando sempre na dúvida e na incerteza. Agora você tem claro. Eu acho que isso é um ponto que eu gostaria de adicionar. Concordo plenamente com você nas duas posições. Uma que te dá tranquilidade, você sabe o que você está comprando, é a informação, né? A informação clara, transparente, que o Código de Defesa do Consumidor diz muito. Então, pega bastante nesse ponto. Então, acho que com relação a isso é ótimo, temos tudo claro. E com relação a pagar impostos também eu concordo plenamente com você. Ele volta para a gente, né? Ele volta de alguma forma para a gente, embora muitas vezes a gente nem se dá conta disso, né? Rafael, muito obrigada por participar aqui do nosso programa, por todas essas explicações, tá? Acho que foram muito válidas e deu, sim, na minha cabeça, clareou completamente, tá? Muito bom, eu que agradeço. Fico feliz que deu para deixar bastante claro e trazer aí, né, adicionar valor ao programa e ao entendimento do consumidor sobre o que está sendo falado aí nos últimos anos. Com certeza. E assim, então, a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com o Rafael Santana, ele é cofundador e CEO da eCross. Voltamos na próxima semana com mais algum tema super importante para o consumidor. Até lá!